Com voto do ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a constitucionalidade da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O repórter Bruno Pinheiro, aqui comigo mais uma vez. Foi placar de 9-2, né, Bruno? E agora, com placar de 9-2, como é que foi a votação desta quinta-feira na Suprema Corte, Bruno? Os indígenas se emocionaram e comemoraram esse assunto que iniciou lá em 2021. Na verdade, esta ampla discussão chegou no Congresso Nacional. A ministra Rosa Weber havia feito um compromisso e queria resolver este assunto antes da sua aposentadoria e, de fato, o assunto foi resolvido. Chegou a esse entendimento 9-2 sobre o novo marco temporal e que foi julgado no STF. Segurança reforçada, vários indígenas acompanhando essa história e aí o resultado, inclusive durante essa fala, esse voto do ministro Luiz Fux, ele chegou a falar sobre reconhecer a segurança de todas essas áreas, ainda que a área não seja reconhecida, não seja feita a demarcação, a segurança é de responsabilidade do Estado. Ainda que não tenham sido demarcadas, essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado, porque elas têm a proteção constitucional. Essa foi a fala do ministro Luiz Fux. A ministra Carmen Lúcia também fez a sua fala na hora do seu voto e chegou a falar em dignidade dos indígenas. Vamos ouvir. E nós estamos a cuidar da dignidade étnica de um povo que foi dizimado, oprimido durante 5 séculos de história. Todos os que cuidaram da matéria posto nesse recurso reconheceram a impagável dívida que a sociedade brasileira tem com os povos originários. Agora, o que vai acontecer é uma outra discussão sobre a indenização de quem já ocupa essa área, que agora será reconhecida como área indígena, ou até mesmo de quem não é indígena e está em uma área que agora será remarcada. Então, essa ampla discussão será necessário ser analisada, avaliada. Existem, inclusive, algumas orientações do ministro Zanin que também serão analisadas, mas chegamos ao final de toda essa discussão no STF, formando esta maioria. Aqui no Congresso Nacional, o assunto voltará a ser discutido na semana que vem, na CCJ, já que houve uma apresentação do pedido de vista da senadora Elisiane Gama em relação a este assunto que incomoda muito a oposição e o setor do agronegócio aqui no Congresso Nacional. Vitor. É isso, e a gente vai tratar justamente desse incômodo no Congresso Nacional daqui a pouquinho, ao vivo, com o deputado federal Evair de Mello, que é o vice-presidente da FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio. O deputado conversa com a gente na sequência, em mais alguns instantes. Obrigado, Bruno Pinheiro, pelas suas informações e uma boa noite, Bruno. Agora, Dora Kramer, a primeira parte do roteiro, que já estava traçado, está confirmada, né? O Supremo Tribunal Federal invalida o marco temporal, como já era esperado, mas agora concluído o julgamento. O que é que pode acontecer, Dora? Pois é, agora a bola está com o Congresso, né? Só que lá é um projeto de lei que está em discussão. E projeto de lei não tem a força de uma decisão constitucional. Então, para o Congresso, e a própria senadora Elisiane Gama, ontem a gente tratava disso, já anunciou que o projeto de lei, se aprovado, haveria um recurso ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, para invalidar o projeto de lei. O que o Congresso pode fazer? É propor uma emenda constitucional, para aí muda a Constituição e aí a coisa começa toda outra vez. Eu vejo que é só isso, né? Não tem muito mais o que fazer, porque está decidido e pronto. No que a gente tem, no desenho atual, no que está posto, está decidido. Me parece que esse projeto de lei seria inócuo na prática. E sobre a decisão de hoje, Vilela, concorda com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal que declara inválido o marco temporal, Vilela?
Eu discordo totalmente, Brown. Eu vejo que o que perde com isso é a segurança jurídica. Infelizmente, no Brasil, nós temos visto uma série de posições defendidas no âmbito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que acabam abraçando um certo discurso, um discurso que do ponto de vista emotivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista histórico, ele até pode ter uma certa lógica. Todos nós queremos, claro, a proteção das comunidades indígenas, a proteção das comunidades originárias. Agora, não se pode com isso você acabar com as garantias legais que o Estado brasileiro tem e que se constituiu ao longo dos anos com base numa informação que não vai ter marco nenhum, não vai ter referência nenhuma. Vai chover de terra agora, sendo arguído que essas terras pertencem ou pertenceriam a comunidades indígenas. Isso vai ser muito ruim para o Brasil.